Existe uma expectativa muito comum quando falamos sobre qualquer alteração corporal. A ideia é de que deve existir uma solução definitiva. Então, um único tratamento capaz de resolver o problema, uma intervenção isolada que normalize tudo. Mas quando falamos de lipedema, essa lógica simplesmente ela não se aplica. O lipedema é uma condição crônica, multifatorial, estrutural e funcional, e ele envolve alterações do tecido adiposo subcutâneo, alterações inflamatórias locais, mudanças na matriz extracelular, possível comprometimento vascular e linfático secundário e uma forte influência hormonal. Quando a base da condição ela é multifatorial, o tratamento ele também precisa ser multifatorial. Para quem ainda não me conhece, eu sou a doutora Catarina Paula, cirurgiã plástica, e aqui eu explico condições relacionadas ao corpo com base científica, responsabilidade médica e uma visão integrada. Se você valoriza informação fundamentada, curta o vídeo e se inscreva no canal e compartilhe com alguém que pode se beneficiar bastante desse conteúdo. Agora vamos entender um pouco por que não existe uma solução isolada para o lipedema. No lipedema, o tecido adiposo ele apresenta mais do que um simples aumento de volume. Existe uma hipertrofia e, em alguns casos, até uma hiperplasia dos tecidos adipócitos. Há uma alteração da matriz extracelular com maior deposição de colágeno e tendência a uma fibrose, um enrijecimento. Há também uma infiltração de células inflamatórias, especialmente macrófagos, que participam da liberação de citocinas pró-inflamatórias. E essa inflamação que ela é crônica, ela é de baixo grau, ela modifica o microambiente do tecido. Além disso, estudos apontam alteração na produção de adipocinas como leptina e a adiponeptina, que influenciam no metabolismo local e sistêmico. Existe também uma fragilidade capilar aumentada, uma maior permeabilidade vascular e uma tendência a um acúmulo do fluido intersticial nessa região. Ou seja, estamos diante de uma condição que envolve várias coisas, como uma estrutura, uma inflamação, uma circulação, hormônios, função. Nenhuma intervenção única ela atua simultaneamente em todos esses mecanismos. Por isso que o tratamento ele é multifatorial. Quando falamos em nutrição no lipedema, não estamos falando apenas em reduzir o peso corpóreo da paciente. O objetivo é modular o ambiente inflamatório sistematicamente. Alimentos como ultraprocessado, ricos em açúcar refinado e gordura saturada aumentam os marcadores inflamatórios. Em um tecido já que é predisponente a essa inflamação crônica local, isso pode intensificar os sintomas, ser um gatilho. Uma alimentação equilibrada, uma alimentação rica em antioxidantes naturais, fibras e gorduras insaturadas pode contribuir sim para a redução desse estímulo inflamatório sistêmico. E isso ele não altera a estrutura do tecido adiposo que já foi modificado, mas ele pode reduzir aquela dor, aquele desconforto. Portanto, a nutrição ela atua sobre o comportamento inflamatório, mas não resolve o componente estrutural. Aí é onde está a questão. O exercício físico no lipedema ele tem um papel funcional importantíssimo. A contração muscular favorece sim aquele retorno venoso e o retorno linfático. Ele reduz aquela estase vascular, ele melhora a oxigenação dos tecidos. Além disso, ele melhora o metabolismo sistêmico como um todo, reduzindo a inflamação também sistêmica como um todo. Entretanto, atividades de alto impacto, elas podem, ao contrário, exacerbar a dor em tecido que já esteja sensibilizado e em articulações sobrecarregadas. Por isso, muitas vezes opta por um exercício de baixo impacto, que mantém a função sem agravar os sintomas já existentes. O exercício ele melhora a função e sintomas, mas não remove o tecido alterado, lembre-se disso. Em estágios já mais avançados, pode ocorrer comprometimento linfático já secundário, uma situação mais grave. A compressão externa ajuda a reduzir o acúmulo de fluido intersticial e melhora o retorno venoso. Mas a compressão ela não modifica a hiperplasia adipocitária, ela nem reverte também a fibrose. Então ela atua no componente circulatório. Um dos aspectos menos discutidos é a questão da alteração daquela matriz extracélula. A deposição de colágeno, a formação de tecido fibrótico, torna aquele tecido mais rígido e menos elástico. E essa rigidez ela contribui para a dor, alteração da mobilidade e aquela dificuldade técnica em procedimentos cirúrgicos mesmo.
Então, nenhuma dieta ela remove a fibrose já estabelecida, infelizmente. Então, nenhum exercício também ela elimina a deposição de colágeno já consolidada. Por isso, o tratamento isolado ele falha. Novamente, o tratamento ele é multifatorial. A lipoaspiração específica para lipedema, ela busca reduzir aquele volume de tecido adiposo que foi alterado. E isso ele pode reduzir a carga inflamatória local, melhorar a mobilidade, diminuir a dor, melhorar o contorno corporal. Mas a cirurgia, ela não altera a predisposição hormonal que o corpo tem. Ela não impede completamente aquela progressão se não houver uma manutenção clínica. Não substitui o controle inflamatório sistêmico. Além disso, tecnicamente, a cirurgia ela exige uma preservação de estruturas linfáticas e respeito aos planos anatômicos em si considerados. Quanto maior a fibrose, maior a complexidade técnica. Por isso que o tratamento conjunto é cirurgia com tratamento clínico. A cirurgia ela atua principalmente sobre o volume e a parte do componente inflamatório local, mas ela não atua sobre todos esses mecanismos envolvidos. Por isso que o tratamento clínico vem justamente para somar com o tratamento cirúrgico. O sofrimento. O sofrimento emocional crônico associado a essa frustração corporal também precisa ser considerado. A paciente que tenta repetidamente resolver o problema com uma única estratégia e falha, ela desenvolve uma culpa, a sensação de fracasso, uma desmotivação. E a abordagem integrada, ela reduz tudo isso, essa frustração, porque ela estabelece uma expectativa realista de como deve ser o procedimento. Imagine uma paciente com estágio 2 de lipedema. Ela apresenta dor moderada, já tem uma fibrose palpável, desproporção evidente e início de limitação já funcional. Se realizamos apenas a cirurgia, sem ajuste do inflamatório, sem a manutenção dos hábitos, pode haver uma melhora sim, inicial, mas não um controle global. Se realizamos apenas a dieta, por exemplo, ignorando o componente estrutural, a desproporção persistirá. Já se realizarmos apenas exercícios sem abordagem da inflamação e da fibrose, o impacto também será limitado. Então, é a combinação estratégica de abordagens é o que traz o melhor resultado. O lipedema, ele é multifatorial, isso já está bem estabelecido. E ele envolve diversos fatores, como a alteração estrutural do tecido adiposo, a inflamação crônica local, a alteração da microcirculação e uma influência hormonal, gerando um impacto funcional. Condições multifatoriais, elas não respondem a soluções isoladas. O tratamento eficaz, ele é integrado, individualizado e baseado em avaliação criteriosa. E se esse conteúdo trouxe mais clareza, compartilhe com alguém que pode estar buscando respostas simplificadas para uma condição altamente complexa. Comente aqui sua maior dúvida sobre o tratamento do lipedema. Curta o vídeo e se inscreva no canal. Informação correta, ela transforma decisões e a qualidade de vida de uma pessoa.